Spinoza, o filósofo que nasceu em 1632 e morreu em 1677, questionou a Arca de Noé e matematicamente provou que seria verdadeiramente impossível colocar um casal de cada espécie de animais nesse espaço. Ele dizia que devemos ver a Arca e o dilúvio como uma alegoria. Diante desses estudos que estou fazendo, pergunto ao professor Jorge: o que a doutrina espírita pode afirmar sobre isso? Esse tal dilúvio e a arca realmente aconteceram? É com você, Jorge. Bom, a doutrina espírita considera que as histórias apresentadas dentro do texto bíblico, elas não podem ser sempre tomadas na sua literalidade, pelo fato de terem sido construídas em uma época que a gente não tinha como asseverar a veracidade daquilo que estava sendo colocado dentro desses textos. Nós temos uma obra espírita chamada Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, onde ele analisa de maneira muito crítica os textos religiosos do Antigo, do Novo Testamento, principalmente, para que a gente não se aferre de uma maneira tão rígida a tudo isso. E nós temos uma obra de Herculano Pires chamada O Espírito e o Tempo, que trata sobre a história antropológica das religiões, é uma das obras mais importantes do século XX, obras espíritas. E ali, nessa obra, no segundo capítulo da segunda parte da obra, acho que é Rompendo com o Arcabouço Religioso, é um nome mais ou menos assim o nome do capítulo, acho que é Rompendo ou Desconstruindo, eu sei que é dos arcabouços religiosos. Na página 103 e na página 104 existem duas colocações muito importantes nesse sentido. Na página 103, Herculano Pires diz o seguinte: muitos gostariam que Kardec tivesse feito uma análise do Novo Testamento versículo a versículo. Ele não fez, e muitos se desagradam disso, mas foi muito bom que ele não fizesse. E na página 104, ele continua dizendo: o Espiritismo respeita os livros religiosos, mas a eles não se subordina. Nós não nos subordinamos, nós respeitamos, porque existe muita sabedoria nesses textos. Quando a gente vê, por exemplo, a questão 628 da obra básica, onde Allan Kardec destaca a importância de você estudar todas as doutrinas, porque existe sabedoria em todos os textos das culturas antigas, isso é muito importante. Mas eu não posso me abraçar com isso de maneira literal. Então, os feitos da Bíblia, a gente não vai olhá-los de maneira absoluta, principalmente aqueles mais remotos. O texto que você está falando, que é o texto da Arca de Noé, ele está lá atrás. Se eu não me engano, é no livro de Gênesis, capítulo 6. Então, o livro do Gênesis é uma história dos patriarcas, conta o começo da história da humanidade, e ele traz muitos mitos ali. E na leitura da doutrina espírita, e todo mundo tem o direito de pensar como quiser e contestar o que a doutrina espírita assim considera, mas a Arca de Noé não é, na verdade, uma história, como é que eu posso dizer, que a gente possa tomar de maneira literal e absoluta. Nós tivemos, antes de Noé, um personagem, depois você procura na internet, chamado Utnapishtim. Ele é da Suméria, ele viveu 500 anos antes de Noé. Ele vive a mesma história de Noé. Há um livro chamado Atrahasis, que fala sobre essa história de um dilúvio que aconteceu, um cara que fez uma arca, botou os animais dentro. Tem a mesma história, né? Só que em vez de 40 dias foram só 7 dias, né? Que ele não aporta no Monte Arará, mas é tudo assim, a história tem muitos pontos. Ele não está na Epopeia de Gilgamesh, ele aparece na Epopeia de Gilgamesh, que é uma outra obra, mas aonde aparece realmente a história de Utnapishtim é no livro Atrahasis. Então, para a doutrina espírita, isso é uma questão metafórica, no seguinte sentido, não é? Os homens haviam cometido muitos erros, e então Deus queria recomeçar a história. Mas
não se pode tomar de maneira literal, porque, veja, Noé vivia no Oriente Médio. Como é que a onça da Amazônia chegou lá? Nadou por onde? E todos os besouros da Amazônia vieram por onde? Porque os animais do continente europeu, do continente africano, até da Ásia, dá para chegar. Mas o canguru vai chegar como, gente? De lá da Oceania? Como é que os animais da América vão chegar para entrar na arca? E realmente o que Spinoza coloca é muito razoável, dizer que não teria o tamanho dessa arca para caber todos os animais do planeta. Agora, note, qual é a interpretação que o Espiritismo tem para isso? É tudo metafórico. A arca tinha 3 andares. No andar de baixo ficava a comida. No andar do meio ficavam os animais. No andar de cima ficavam as pessoas. O cérebro humano é formado de 3 camadas. A primeira, o cérebro reptiliano, que trabalha com a nossa questão da impulsividade, não é? Da animalidade. No segundo, a camada, a alimentação, o presente, o hoje, o agora. E na camada de cima, o futuro. Então, animalidade embaixo, alimentação e o homem em cima. Passado, presente, futuro. É o cérebro triuno, são as 3 camadas, cérebro reptiliano, cérebro límbico e neocórtex, para formar a estrutura cerebral, passado, presente e futuro, mostrando a nossa ancestralidade. Então, são metáforas que a gente precisa fazer. Há uma outra metáfora que também se retira, quando diz que Noé colocou o que dentro da arca? Foi que ele guardou na arca, além dos animais. Quem ele salvou? A sua própria família. Então, o mundo estava louco, ele colocou a família na arca e protegeu da chuva de lágrimas do sofrimento que estava lá fora. Noé também pode ser comparado como aquele que protege sua família com a couraça do evangelho no lar, para que, diante da loucura daqueles que vão perecer lá fora, a família se mantenha fortalecida, se mantenha rígida, consiga sobreviver aos embates de um mundo em transição e conseguir aportar num local seguro para recomeçar a sua história. A arca representaria ali o evangelho que protege a família da loucura do mundo.